Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 12 até o 17. João 15, de 12 ao 17. Eu peço aos irmãos que prestem atenção na leitura da palavra, pois esta é a palavra do Deus vivo, que tem toda a autoridade, nunca erra, infalível, e é viva e poderosa para nos salvar. Diz assim, no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus, nós clamamos agora a Tua ajuda. Estamos felizes pelo privilégio de ouvir a Tua palavra pregada. Nós pedimos, fala conosco nesta noite. Ensina-nos segundo a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Trabalha em nossos corações pelo Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem um filme de animação famoso, pelo menos eu acho que é famoso, né? Todos devem conhecer, que se chama Toy Story. É uma história de uns brinquedos que pertencem, né, a um menino chamado Andy. Já tem 4 filmes desses, né? Se você não assistiu, acho que você deve assistir. Pelo menos eu gosto muito dessa série. Talvez, acho que a primeira vez que a Priscila me viu chorar foi no Toy Story 3. Se você não chorou, tem algo de errado com você. Não me julgue, eu sou normal, tá? E naquela cena que nós vemos, ou naquele filme, no terceiro filme, né? Nós vemos o Andy, o dono dos brinquedos, crescendo, indo para a faculdade, e ele não leva os seus brinquedos. Aqueles que estavam com ele já desde a sua infância, anos de amizade, vamos dizer assim. Naquele filme, há uma despedida, a amizade se encerra. O que nós temos aqui, nesse texto, nesse discurso todo, e o que nós não reconhecemos ou que talvez nos esqueçamos, é que Jesus está falando para os seus amigos pela última vez. A hora de sua morte está se aproximando, ele sabe disso, ele está avisando aos discípulos deste momento, e então ele tem uma última conversa, uma última refeição, um último momento de companheirismo, de comunhão. E é nesse momento que Jesus diz aos seus discípulos essas palavras que estamos estudando desde o capítulo 13, que vai até o capítulo 17. Nós temos aqui o último discurso, as últimas palavras de um amigo para seus outros amigos, os 11 discípulos fiéis. E o que Jesus ensina a estes amigos nesta noite, neste texto, é que é amando ao próximo, motivados pelo amor de Cristo, que produzimos frutos. Pois é para isso que fomos escolhidos. É amando ao próximo, motivados pelo amor de Cristo, que produzimos fruto. Pois é para isso que fomos escolhidos. Preste atenção, em primeiro lugar nós vamos ver o mandamento. Novamente, é amando ao próximo, o mandamento que diz amais uns aos outros, no versículo 12 e também no versículo 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Novamente, no verso 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus começa e encerra esta sessão do seu discurso com um mandamento. Amai um ao outro, que vos ameis uns aos outros. Jesus faz uma forma de colchetes, vamos dizer assim, que inicia e encerra essa parte do discurso.
toda essa parte do discurso, tudo que Jesus vai dizer nos versos 13, 14, 15 e 16, são contornados, circulados por este mandamento. Amem um ao outro, este é o mandamento, é amando ao próximo, motivados pelo amor de Cristo, que produzimos fruto. Qual o mandamento? Amais uns aos outros. Preste atenção, amais uns aos outros, não como o mundo ama, não como vocês acham que deve amar, mas como Cristo amou os discípulos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus dá o mandamento e dá o parâmetro de obediência. Amai como eu vos amei. Se você se lembra, se você esteve prestando atenção nos nossos sermões, desde o começo do capítulo 13, vocês vão se lembrar que Jesus começa esse discurso no versículo 31 de João 13, o começo do discurso, as primeiras coisas que Jesus diz aos seus amigos, discípulos, é exatamente isso: novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros. E aqui, novamente, depois de percorrer vários assuntos, de discorrer a respeito do sofrimento que estaria por vir, a respeito das promessas que Jesus deixa para os discípulos, a promessa do Consolador, a promessa da oração que é respondida pelo Pai, todas aquelas maravilhosas promessas que Jesus deu, Jesus agora volta para este mesmo mandamento e diz: olha, este é o meu mandamento. Ele reforça, ele relembra os discípulos: amai um ao outro, não de qualquer maneira, mas como eu vos amei. Nós devemos amar um ao outro, motivados pelo amor de Cristo. É amando ao próximo que produzimos fruto. Lembre-se, semana passada nós vimos a metáfora estendida da videira. Essa parte do discurso vem imediatamente após a explicação da videira. Jesus havia dito: eu sou a videira, vocês são os ramos que produzem frutos continuam na videira e são podados para produzir ainda mais. Os ramos que não produzem são cortados e lançados ao fogo. Permaneçam em mim, para que a sua alegria seja completa. É neste contexto, no contexto de permanência, no contexto de dar frutos, que Jesus relembra aos discípulos este importante mandamento: amais uns aos outros. Ou seja, amar um ao outro é aonde todos os mandamentos de Cristo culminam. Eles chegam, é o ápice da obediência, o amor ao próximo como Cristo nos amou. Não é um mandamento qualquer, não é um mandamento secundário, é, na verdade, o cumprimento de todos os outros mandamentos. Você quer ser um ramo que produz fruto? Guarde as palavras do Senhor, principalmente, amem um ao outro. Você quer fazer parte da videira verdadeira? Ame um ao outro. 1 João usa exatamente o amor ao próximo como uma marca que distingue o crente da pessoa do mundo. E ele nos convida lá em 1 João a examinarmos-nos e vermos se realmente somos filhos de Deus com esse teste: amamos ao nosso irmão? Se alguém não ama o seu irmão, não ama a Deus. Aquele texto conhecido: se nós não conseguimos amar aos nossos irmãos que em nós vemos, como vamos amar a Deus que não podemos ver? João, os irmãos podem perceber, foi impactado pelo discurso de Cristo e utiliza muitos desses ensinamentos em sua carta, lá em 1 João. Amai um ao outro. Este é o mandamento de Jesus Cristo: ameis uns aos outros como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Irmãos, para entendermos este mandamento adequadamente, nós devemos nos lembrar de que amar não é um sentimento como o mundo ensina. Amar é uma decisão, é obediência, é atitude. Nós devemos nos lembrar que o amor, ele se evidencia em obediência. Jesus disse: se me amais, guardareis as minhas palavras, me obedecem. Amor se evidencia em atitude. Amor significa obediência, significa respeito. O amor que não passa de palavras, talvez não seja o amor verdadeiro. Pense a respeito da sua própria vida, reflita. Se uma pessoa diz que te ama e não passa tempo com você, não se preocupa com você, não
faz as coisas para que vocês tenham comunhão, relacionamento. Se o seu marido diz que te ama, mas não busca te proteger, cuidar de você. Se sua esposa diz que te ama, mas não passa tempo, não se preocupa, não tem atitudes, naturalmente questionaríamos que amor é esse. Porque todos nós, no fundo, sabemos que o amor verdadeiro não é uma simples decisão. Não é uma paixão passageira que hoje está muito alta e ardente e amanhã se esfria. Devemos amar como Cristo amou, seguindo o parâmetro bíblico. Irmãos, isso significa ter paciência, cuidar, se preocupar, se sacrificar em prol do próximo, mesmo quando o próximo está dificultando muito que o amemos. E existem situações assim. Situações em que você talvez se esforce, olha, eu quero amar o meu irmão, mas é difícil porque aquele meu irmão é uma pessoa complicada. Não use a complicação do seu irmão como desculpa para não amar. Ame-o assim mesmo. Quer alguém mais complicado do que você mesmo? E Jesus te amou. Jesus deu a vida por você, por amor a você. Este é o parâmetro. Amar como Cristo amou. E amar significa atitudes. Amar significa obediência, decidir servir. Servir um ao outro, ajudar um ao outro, se preocupar um com o outro. Quando você fica sabendo de um irmão passando por dificuldade, isso te incomoda, te aflige, ou é algo que simplesmente uma notícia como qualquer outra que você recebe? Quando você vê um irmão se alegrando, conquistando coisas, sonhos, realizando sonhos, você se alegra com ele ou você tem inveja e você diz, deve ter feito coisa errada. Não sei por que está sendo bem sucedido. Não merecia, quem merecia era eu. Essas pequenas atitudes revelam a nossa falta de amor pelo próximo. Cristo Jesus amou sacrificialmente, abriu mão do tempo dele, abriu mão da glória dele para se tornar homem, abriu mão da própria vida pelo bem dos seus discípulos, pelo bem daqueles que o amam. É assim que nós devemos amar. Este é o mandamento. É amando que produzimos fruto. É amando, motivados pelo amor de Cristo, que produzimos fruto. Este é o mandamento. Amai um ao outro como eu vos amei, como Jesus Cristo amou. Mas veja, se este é o mandamento, nós temos o amor de Cristo, do versículo 13 até o versículo 15. O mandamento está no verso 12 e 17. Novamente, Jesus começa e encerra. Jesus circula toda essa parte do discurso com o mandamento. Amem um ao outro, como eu vos amei. No versículo 13 ao 15, nós vemos de uma maneira mais explícita ainda como é este amor de Cristo. Veja, Jesus diz, amem um ao outro como eu vos amei. E então ele explica como é este amor para os seus discípulos. No verso 13 ele diz assim, ninguém tem amor maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus diz, amem uns aos outros como eu vos amei. E veja, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelo seu amigo. Dar a vida em favor dos seus amigos. Jesus começa nos relembrando, amar como Ele ama significa amar sacrificialmente, dando a própria vida em prol dos seus amigos. Talvez você esteja se perguntando, Jesus diz dar a vida em favor dos seus amigos, mas o Novo Testamento, mais especificamente Paulo, lá em Romanos, vai nos ensinar o quão incompreensível é o amor de Deus por nós, porque Ele deu o Filho em nosso favor, enquanto éramos inimigos dele. Paulo até vai dizer o seguinte, veja, talvez até é possível alguém dar a vida em prol de um amigo, de alguém que ama, mas você nunca vai ouvir falar de alguém que deu a sua vida por um inimigo, E este é o amor de Deus por nós.
comparando esses dois textos, talvez nos perguntemos como pode Jesus dizer que o maior amor que existe é dar a vida em favor dos seus amigos. Mas o que Jesus está fazendo aqui é um trocadilho, é um jogo de palavras no original, porque a palavra amigos aqui significa aquele que é amado. Aquele que é amado. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: veja, aquele que eu dou minha vida, aquela pessoa por quem eu dou minha vida, é meu amigo. É meu amigo. Imediatamente, automaticamente, aquele por quem eu dou minha vida é meu amigo. E não há amor maior do que este, de que alguém deu a sua vida em favor do próximo. Veja, Jesus não está limitando amar sacrificialmente apenas os amigos. Jesus está dizendo, todos são seus amigos. Todos aqueles por quem você deve dar sua vida, que você deve amar sacrificialmente, são seus amigos. Preste atenção, não devemos levar isso aqui ao extremo e achar que Cristo está nos passando uma mensagem suicida, que devemos ser pessoas fanáticas pelo mártir, devemos buscar a morte e o sacrifício. Não é isso. Jesus Cristo nos ensinou a sermos espertos, sagazes, como as serpentes. Nós devemos interpretar este mandamento e existem sim situações em que às vezes temos que dar a nossa vida em favor dos nossos amigos. Mas o nosso dia a dia são coisas menores que nós não gostamos de sacrificar em prol dos outros, porque não amamos como Cristo amou. O ensinamento é o seguinte: ame como Cristo amou, ame sacrificialmente. Abra mão de benefícios seus, tempo, dinheiro, lazer, descanso, por amor ao próximo. Por amor ao próximo. Ame como Cristo amou, porque ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Depois de dizer isso, Jesus continua, vós sois meus amigos. O amor de Cristo é o maior amor que existe. Ele deu a vida por nós. Mas é um amor tão grande que nos transformou em amigos. Ele continua, não são mais servos, não vos chamo servos, vos chamo amigos. Cristo Jesus nos amou, nos salvou através da sua morte e nos fez amigos. Você tem consciência disso, irmão e irmã? Você é considerado, se está em Cristo, se descansa nele para a sua salvação, amigo de Jesus Cristo. Amigo de Jesus Cristo. Pare e reflita um pouco nisso. Reflita no que significa ser amigo do Senhor Jesus, aquele que é a imagem visível do Deus invisível, aquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas, aquele que é o herdeiro de todas as coisas, que tem toda a autoridade, aquele diante de quem todo joelho se dobrará. O nome que está acima de todo nome, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, te chama amigo, não servo, amigo, por causa do amor. É amando ao próximo, motivados pelo amor de Cristo, que damos fruto. E esse amor de Cristo é o maior amor que tem, que deu a sua vida por nós, e é o amor que nos fez amigos. E Jesus continua e explica, olha, tem uma diferença entre o servo e o amigo. O servo obedece sem saber o que o mestre está pensando. O servo obedece por obrigação, sem conhecer a mente, o plano, o pensamento do seu mestre. Vós sois meus amigos. Por quê? Porque eu revelei tudo que o meu Pai me revelou. Em outras palavras, nós conhecemos a mente de Cristo, porque Ele revelou para nós, na sua palavra, o que Ele planeja, o que Ele quer para a nossa vida, qual a intenção dEle. Nós temos mandamentos, mas não são mandamentos que devemos seguir cegamente, são mandamentos que são frutos de um ensinamento, de uma palavra. Devemos obedecer por conta de quem Cristo é. De certo modo, existe sim um aspecto de obediência cega. Existe uma expressão em inglês que diz, quando Cristo diz, pule, a nossa resposta tem que ser o quão alto. Não é por quê, nem quando, nem para onde. É o quão alto o Senhor quer que eu pulo. E isso é verdade, Ele é o nosso Senhor.
Mas Ele nos tornou amigos, nos revelando aquilo que o Pai revelou a Ele. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Queridos, é amando ao próximo que produzimos fruto, que frutificamos como ramos vivos da videira verdadeira. E esse amor é motivado pelo amor de Cristo. O amor de Cristo, que é o maior que existe, que deu a própria vida em nosso favor, que nos tornou amigos. É esse amor que é o nosso modelo, que é o nosso conforto, que é o nosso exemplo. Irmãos, isso é maravilhoso de se entender. Somos amigos de Cristo Jesus. Amigos de Cristo Jesus. Mas não confunda as coisas. Amigos não iguais. Amigos do Senhor, Rei dos Reis. O eterno Filho de Deus, Deus Filho. Preste atenção. Jesus diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A obediência ainda é necessária, a obediência ainda está aqui. A obediência, que é a evidência do nosso amor por Cristo, ainda está presente. Novamente, nós temos que evitar os erros extremos. Eu já tenho dito algumas vezes isso, mas preciso repetir, porque nós facilmente caímos nestes erros. Existe um extremo que diz que não precisamos obedecer, porque Deus nos salvou pela sua graça, somos amigos de Deus, somos preciosos aos olhos de Deus. É como se estivéssemos dizendo, Deus precisa de nós, já somos salvos, podemos fazer o que quiser, somos livres para viver a vida como nós queremos. Essa é uma posição contrária à lei, é errada. Porque a Bíblia nos ensina que os ramos produzem frutos, frutos de obediência. A Bíblia nos ensina que conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Que o cristão verdadeiro dá evidências através das suas obras. Vive de uma maneira diferente, porque foi transformado pelo Espírito Santo. O outro extremo, por outro lado, é o que diz o seguinte, olha, nós obedecemos para ser salvos, e quanto mais obedecemos, mais salvos somos. Nós temos uma balança, e essa balança nós colocamos os nossos feitos negativos, desobediências, os problemas de um lado, do outro lado nós colocamos nossas boas obras, nossas boas intenções, nossos momentos de obediência e santidade. E desde que essa balança esteja com o lado bom mais pesado, ou seja, as suas boas ações superem as suas más ações, você está bem, não se preocupe. Continue a fazer boas obras, porque assim você alcançará a vida eterna. Irmãos, este também é um erro terrível e contradiz as Escrituras. Jesus nos ensina que somos amigos, porque Ele nos revelou a mente, o pensamento, aquilo que Deus revelou a Ele, mas amigos não iguais, amigos que obedecem. A obediência é necessária, a obediência é fundamental. A obediência é, na verdade, sinal de que somos amigos. Vós sois meus amigos, se me obedecerem. Os que obedecem é que são os amigos de Jesus Cristo. Irmãos, eu explico esses extremos e talvez você pense, mas eu sei disso, pastor, eu nunca vou me deixar enganar, porque graças a Deus na igreja as pessoas têm pregado a palavra de Deus, eu tenho ouvido a mensagem, eu sei que não é nem o extremo do legalismo, da obediência, nem o extremo do antinomianismo, contrário à lei, é na verdade salvação pela graça que produz obras, eu sei disso. Mas inconscientemente nós acabamos tendendo para um lado ou para o outro. Uma forma de explicar isso é dizer que nós ficamos mal acostumados com a graça de Deus. Olhe para o seu coração, reflita, qual foi a última vez que você disse ou pensou a seguinte frase, olha, o que eu fiz é errado, mas Deus perdoa. E assim você segue sua vida sem arrependimento, sem mudança de hábitos. Olha, eu sei que é errado, mas a carne é fraca. Eu sou pecador. O que eu posso fazer? Mal acostumados com a graça de Deus. Achamos que somos amigos e iguais de Jesus. Olha, Jesus, meu amigo,
camarada, o Senhor manda fazer isso, mas é difícil. Releva aí. Feche os olhos um pouquinho. Poxa vida, hoje foi um dia estressante, por isso que eu me irei com minha esposa. A culpa, na verdade, é do meu trabalho, que não me reconhece, não me dá o que eu mereço. Olha Jesus, camarada, amigão. O Senhor manda amar o meu irmão, e o meu irmão precisa de uma visita agora, mas eu estou tão cansado, amanhã tem uma reunião, não posso ir. Não ligue. Mal acostumados com a graça de Deus. Achamos que somos amigos e iguais de Cristo Jesus. Somos amigos. Privilégio. Algo maravilhoso, indescritível. Temos acesso ousado ao Pai. Mas amigos não iguais. Amigos de Jesus, o Senhor, o Mestre, o Rei dos Reis, o Criador, o Eterno Senhor de todas as coisas. Amigos não iguais. Existe uma cena naquele filme, o livro O Senhor dos Anéis, não sei se os irmãos conhecem, mas no começo ali do filme, do livro, eu vou falar do filme que é o que eu assisti recentemente, o tio do personagem principal se chama Bilbo e ele tem o anel do poder, que é o anel que corrompe o coração da pessoa. E ele está recebendo a visita de um mago muito poderoso, que se chama Gandalf, que é temido em todo o mundo, reconhecido pelo seu poder, pela sua sabedoria. Porém, este mago e este pequeno senhorzinho são amigos, amigos íntimos, próximos, que se sentam juntos, conversam, comem, tiram sarro um do outro, dão risadas juntos. Neste contexto, o mago percebe que o senhorzinho, o Bilbo, tem o anel, que esse anel é perigoso, que esse anel deve ser destruído. Então ele diz para o seu amigo, o senhorzinho, olha, você tem que abrir mão deste anel. Por inveja, por ter o coração corrompido, o senhorzinho acusa o mago Gandalf de querer roubar o anel para ele mesmo. Nesse instante, o filme, com todas as modernas de 20 anos atrás, tecnologias de efeitos especiais, faz com que todo o teto da casa se escureça e o mago parece maior, com uma voz mais imponente, e rapidamente o Bilbo, o senhorzinho, se lembra que aquele é o amigo dele, mas é o temido, poderoso Gandalf, o mago. Às vezes, irmãos, Deus pesa a mão em nossas vidas para nos lembrar que nós somos amigos, sim, filhos amados, queridos, mas devemos a Cristo Jesus toda a honra, todo o respeito, toda a obediência. Não confunda as coisas. Amigos não iguais. Amigos não iguais. Mas é amando ao próximo, motivados pelo amor de Cristo, que nós produzimos fruto. E no versículo 16 nós vemos que é isso, para isso que nós fomos escolhidos. Para isso que nós fomos escolhidos. Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, Jesus imediatamente corta as asinhas dos discípulos, que talvez estivessem achando que fossem muito especiais, amigos de Jesus, podiam fazer o que queriam. Jesus diz, não foram vocês que me escolheu, eu escolhi a vós. E isso é verdade para todos nós. Se você está aqui nessa noite, você ama ao Senhor Jesus Cristo, se você reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, é porque Ele te escolheu desde a eternidade. Desde a eternidade, Ele depositou o amor do Pai em você, eleitos pelo Pai. Não fomos nós que escolhemos, foi Cristo Jesus, foi Deus Pai quem nos escolheu. A eleição que Deus Pai faz. Eu vos escolhi, mas veja, essa doutrina da eleição muitas vezes assusta algumas pessoas ou deixa as pessoas mal acostumadas. Eu sou eleito mesmo, eu não preciso obedecer. Preste atenção, Jesus ensina, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós somos eleitos para a santidade, eleitos para uma vida
de obediência e santidade, escolhidos para boas obras, como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, salvos pela graça de Deus, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas para boas obras, as quais foram preparadas de antemão por Deus. Você foi escolhido por Deus, você não escolheu, mas você foi escolhido, e isso te dá segurança, é verdade, conforto, certeza. Reflita no lado positivo da doutrina. O que nós aprendemos é que Deus, em sua sabedoria, antes de criar o mundo, antes de criar todas as coisas, Ele já havia escolhido você, Ele já havia depositado o amor eterno dEle sobre você. Esse amor que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não existe segurança maior do que sabermos que pertencemos a Deus. Mas escolhidos para boas obras, para irmos e darmos frutos. Frutos de obediência, frutos de santidade, frutos de evangelização, espalhando a palavra de Deus, falando para as pessoas o quão maravilhoso Deus é, o quão incrível Jesus Cristo é. Eu vos escolhi e designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus, mais uma vez, coloca a oração no meio disso tudo. Uma forma de entender é o seguinte: Ele nos escolheu, não fomos nós. Ele nos escolheu para obras, para darmos frutos. E tudo que nós precisamos para dar frutos, Ele nos dá quando pedimos em oração. Veja só, você tem uma missão. Uma missão, você foi escolhido pelo Senhor Jesus, escolhido por Deus, para dar frutos. E tudo que você precisar nessa jornada, nessa missão, você pode pedir ao Pai, no nome de Jesus, e Ele te dará. É coragem? Peça. É que você perca a vergonha para falar de Cristo para outras pessoas? Peça em oração. É que você tenha ousadia e confiança para permanecer firme na palavra? Ore, peça, que o Senhor vai te dar. É que você tenha ânimo e amor pelo próximo, amor sacrificial? Ore, no nome de Jesus, e Deus vai te dar. Tudo o que você precisar, peça, e o Pai, no nome de Cristo, nos concede. Queridos, é amando ao próximo que damos fruto. Amando ao próximo, motivados pelo amor de Cristo, que damos fruto. E é exatamente para isso que fomos escolhidos. Para trabalhar no reino. Somos salvos para servir. Somos salvos para o serviço. Trabalhar no reino. Viver uma vida de santidade. Comunhão. Relacionamento com Deus Pai. Relacionamento com Deus Filho. Relacionamento com Deus Espírito Santo. Isso, em primeiro lugar, deve nos trazer humildade sempre. Existe uma frase que diz: um calvinista orgulhoso é uma contradição, porque o calvinismo ou a doutrina reformada ensina que é Deus quem nos escolheu. Nós não fazemos nada, não merecemos, não contribuímos com nada, é tudo pelo amor, pela graça de Deus. Isso deve nos fazer humildes, reconhecendo a nossa incompetência, a nossa incapacidade, a nossa falta de mérito. Não temos valor nenhum, somos como a poeira, como o pó. E mesmo assim Deus nos amou e nos salvou e nos mostrou esse amor, que não há amor maior que este, de Cristo Jesus, que deu a vida em nosso lugar. Humildade. Obviamente, escolhidos para a santidade, para as boas obras que Deus preparou de antemão. E sempre nos lembrando do poder da oração. Sempre nos lembrando que temos algo poderoso que poucas vezes usamos, que é a oração. É amando ao próximo, motivados pelo amor de Cristo, que damos fruto. E é exatamente para isso que fomos escolhidos. Como vamos amar ao próximo se não participamos? Como vamos amar ao próximo se não temos comunhão, relacionamento? Que você possa meditar nisso nessa noite e se questionar: será que eu tenho dado ênfase para a necessidade de estar na casa de Deus? Ou será que estar no meio dos meus irmãos é algo que eu faço se der? Como você ama se não está junto? É muito difícil.
nós devemos amar. E é amando ao próximo que damos fruto, motivados pelo amor de Cristo, e é para isso que fomos escolhidos. O filme Toy Story, que nós falamos no começo, retrata a amizade, mas ali a amizade acaba. No terceiro filme, o dono dos brinquedos vai embora. No quarto filme, o cowboy, o líder, aquele que talvez nunca abandonaria os brinquedos, decide viver uma vida de aventura e deixa todos os seus amigos. Ali nós vemos que as amizades chegam ao fim. E é interessante que a música tema do filme diz: amigo, estou aqui, sendo que no fim da série o amigo não está lá. Mas existe um pastor chamado pastor Iago Martins que diz a seguinte frase: Jesus Cristo é o único que pode e sempre diz: amigo, estou aqui. Se você está nele, se você confia nele, você é amigo de Cristo. E essa amizade não acaba hoje, amanhã e para sempre. Ele é nosso amigo que está sempre ao nosso lado.